Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayane e nós estamos começando agora mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é destinada para a gente fazer correção da última atividade. Eu enviei para vocês na segunda-feira este arquivo aqui, que tem um textinho sobre anúncio publicitário, que é o tema da aula da nossa semana. Nesse arquivo tenho aqui, segundo bimestre, aula 1, conteúdo anúncio publicitário. O objetivo, perceber a construção composicional e o estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos. Antes de fazer a correção, eu quero fazer a leitura com vocês deste textinho aqui, tá bom? Para a gente poder entender um pouquinho mais e tirar alguma dúvida que pode ter surgido. O título é Anúncio Publicitário. E o textinho começa assim. Agora, vamos conhecer as características de mais um gênero textual. Dessa vez, o nosso elemento de estudo será o anúncio publicitário. Ah, certamente você já matou a charada. Por que publicitário? Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública. Desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos e ou prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, televisão, internet e rádio, e jornalísticos, jornais e revistas, e espalhados pelas vias urbanas, outdoors, pontos de ônibus, postes de iluminação pública, etc. Por este começo aqui, a gente pode perceber que o anúncio publicitário, ele tenta anunciar alguma coisa. É importante destacar que nem sempre eu vou tentar vender alguma coisa. Geralmente, quando a gente fala de anúncio publicitário, parece que ele nos remete muito à venda de alguma coisa, algum produto, mas nem sempre vai ser isso, tá? Às vezes eu posso só anunciar, como por exemplo o texto fala, uma campanha de vacinação. Eu não estou vendendo nada, eu estou anunciando, estou tentando propagar ou divulgar uma campanha de vacinação. Um anúncio publicitário vai deixar claro aí a minha finalidade, tá? O que eu estou vendendo ou o que eu estou anunciando, o que eu estou tentando propagar para algum público específico ou para algum público mais geral. Vamos seguir aqui com o texto. Como todo texto, ele também se estrutura de determinada forma. Que tal conhecermos suas partes principais? Então, vamos lá. O título, ele se compõe de pequenas frases, geralmente bastante atrativas, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. O título vai ser, então, a primeira coisa que eu vou ver assim no anúncio, tá? Nem todos os anúncios, por exemplo, têm imagem, que a gente fala daqui a pouco. Mas o título, se tratando da parte escrita, é a parte que eu vejo primeiro, porque letras grandes, ou que vai ser algo mais atrativo, onde pode ter um trocadilho, pode ter uma cor destacada, é uma parte que é mais fácil de ver, porque meu objetivo é chamar a atenção através do título. O segundo item que eu tenho aqui é a imagem. Esta parte é de fundamental importância, pois muitas vezes nos sentimos atraídos por ela, e com isso procuramos conhecer melhor o objeto que está sendo anunciado. A imagem é algo que chama muita atenção. Muitas vezes chama mais atenção do que a parte escrita. Então, é muito importante o anúncio publicitário conter alguma imagem para chamar a atenção de um público maior, porque talvez nem todo mundo vai parar para ler um texto, mas talvez todos podem parar para ver alguma imagem, tá bom? Mas, ainda assim, nem todo anúncio publicitário tem imagem, tá? Depende de quem está criando, quem está produzindo o anúncio, que pode ou não colocar uma imagem. O terceiro item é o corpo do texto. Aqui, o anunciante desenvolve melhor sua ideia, demonstrando um pouco mais sobre as qualidades e vantagens do produto. Normalmente, o vocabulário é adequado ao público para o qual é destinado, contendo frases também atraentes. Então, no meu anúncio, se, por exemplo, eu for criar um anúncio, eu preciso saber com quem eu quero falar. Depois de determinar com quem eu quero falar, eu defino o tipo de linguagem que eu pretendo usar, porque eu preciso usar uma linguagem que chame a atenção do meu público específico. O corpo do texto, então, é onde eu tenho uma explicação.
Lá no título eu anunciei o que eu quero, no corpo do texto eu vou explicar o que é isso que eu quero, tá? E o quarto item é a identificação do produto ou marca. Muitas vezes alguns anunciantes já apresentam um slogan. Isso é uma frase com ou sem verbo que define e caracteriza o produto, semelhante a algumas das quais já temos conhecimento, como, por exemplo, TIM, Viver Sem Fronteira, Havaianas, As Legítimas e muitas outras. O slogan, que é a definição ou a identificação do produto da marca, é essa frase de efeito, essa frasezinha que geralmente a gente vê, a gente lê ou ouve por último, e essa frase que dá um efeito, essa frase que tem o objetivo mesmo de ficar na nossa mente, com o objetivo mesmo de que a gente marque, ou de que a gente não se esqueça do produto, não se esqueça da marca. Tipos de anúncio publicitário. Os anúncios publicitários apresentam subgêneros em sua manifestação no mundo. Essas subdivisões determinam variações na forma como os textos são construídos. A princípio, existem duas grandes categorias nessa diferenciação: os anúncios em texto, imagem e os anúncios em vídeo. Nós temos ainda nos dias de hoje panfletos, nós temos em jornais, em revistas, em cartazes, em outdoors, nós temos anúncios publicitários, tá? Que são, às vezes, mais físicos. Mas nós também temos, dentro de uma subdivisão do gênero textual, anúncio publicitário, os que são em formas de vídeo, que são, por exemplo, as propagandas que passam em intervalos de filmes, em intervalo de jornais, na TV, que a gente tem forma de vídeo também na internet. São, então, subgêneros, tá bom? Os anúncios em texto, imagem, enquadram todos os tipos de textos publicitários que apresentam uma forma estática, compostos por elementos verbais e não verbais, ou seja, não se referem somente à escrita, mas principalmente à falta de movimento. Nessa categoria enquadram-se outdoor, anúncios em margens de sites, cartazes e até posts em redes sociais. Que foi isso o que eu falei anteriormente. Então, aqui tem um exemplo de um anúncio publicitário com as partezinhas bem marcadas aqui, com setinhas e descrições. Primeiro eu tenho, então, colheita do dia, todos os dias, tem uma perguntinha. Esse é o título, é a primeira frase que eu leio nesse anúncio publicitário. Eu tenho do ladinho escrito, é sopa. É uma imagem essa somente, não é um vídeo, não é algo que tenha movimento, é uma imagem estática, ou seja, parada. Eu tenho um logotipo, que está bem ali, que é o Knorr, que é bem a minha marca. Texto de argumentação, que é a partezinha ali, o corpo do meu texto, onde eu explico o que é, onde eu estou descrevendo um pouquinho melhor. E, por fim, eu tenho um slogan, tá? Que é a minha frase de efeito, que está bem ali no final. Em anúncios em vídeo, enquadram-se os textos que apresentam alguma cena ou animação responsável por meio da figuração, representar um estado de espírito, ilustrar uma vantagem, apresentar uma transformação ou explorar circunstâncias do cotidiano com outra perspectiva, para assim conseguir convencer os consumidores de que aquele produto ou marca é o melhor. Nesse sentido, podem ocorrer diálogos, músicas, danças e outras linguagens artísticas como elementos da linguagem. Então, o anúncio em vídeo, ele vai ser bem específico também, quando eu preciso de mais atenção, quando eu preciso, por exemplo, demonstrar o efeito de algum produto, quando eu quero chamar atenção para algum movimento, para algum resultado, tá bom? Então, eu tenho a opção de imagem, eu tenho a opção de vídeo, vai depender de quem está criando um anúncio publicitário. Mas ficou claro para vocês? Me respondam aí nos comentários se ficou claro sobre o assunto anúncio publicitário ou se ficou em alguma dúvida do que seria e para que serve, tá bom? Bem, vamos então para a correção, abrindo o caderno de vocês aí nas atividades. Leia o anúncio e responda as atividades de 1 a 4. No anúncio nós temos dor de cabeça intensa, Doril e enxaqueca. Combinação de 2 analgésicos, rápida ação, mais extra poder. Tomou o novo Doril até a enxaqueca sumiu. E nós temos mais alguns
alguma escrita na parte de baixo, no corpo do nosso anúncio. A atividade número 1 é o seguinte: esse anúncio tem a finalidade. A atividade número 1 é o seguinte: esse anúncio tem qual finalidade? Anunciar e vender um produto ou promover uma ideia? O que vocês marcaram dessa alternativa, hein? Bem, esse anúncio, ele está falando acerca de um produto para enxaqueca. Logo, ele está tentando vender alguma coisa, tá? A alternativa correta vai ser a alternativa letra C. O anúncio tem a finalidade de anunciar e vender um produto, remédio para enxaqueca. Vou marcar um xizinho aí. Que tipo de público a propaganda tem o objetivo de atingir? O que vocês acham? Quem eu estou tentando atingir com este anúncio? Você respondeu que está tentando atingir pessoas que têm enxaqueca, você acertou, tá bom? Que tipo de público a propaganda tem o objetivo de atingir? Pessoas que sofrem de enxaqueca. Enxaqueca, para quem não sabe, é aquela dor de cabeça intensa, que a pessoa sente muita dor e tal, às vezes todos os dias ou por vários dias. Qual é a cor predominante na propaganda e por que você acha que foi utilizada essa cor? A cor predominante aqui é o vermelho. Por que você acha que foi utilizada essa cor? No caso desse anúncio, dessa propaganda, a cor vermelha é a cor que representa a marca. Então, o anunciante resolveu usar essa cor para dar mais representatividade para a marca, tá bom? A resposta vai ficar o seguinte: a cor predominante é a vermelha. Foi utilizada porque é a cor predominante da marca, ou seja, é a caracterização da marca do produto, assim como o slogan. Prontinho? Essa é a resposta da nossa número 3. E qual rima foi empregada na frase e por que isso aconteceu? Rimas são palavras que têm o mesmo som, ou pelo menos um som muito parecido, muito próximo. Um exemplo de Doril, a marca, com sumiu, que está aqui no slogan, né? Tomou uma Doril, até enxaqueca, sumiu. As palavras Doril e sumiu são muito parecidas em questão de som. Então, pessoal, ficou assim os nossos exercícios, a correção deles. Ficou ainda alguma dúvida? Alguma questão que vocês não entenderam? Alguma palavrinha que vocês acharam complicada, que não entenderam? Escrevam para mim nos comentários que eu respondo vocês e esclareço qualquer dúvida, tá bom? A nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E já desejo logo para vocês um bom fim de semana. Até segunda-feira. E fiquem com Deus.